Nesta aula nós vamos fazer o segundo alinhamento de fotos e também aplicar a otimização de câmera, que vai ser mais para o final da aula e você vai entender a importância dessa aplicação. Então, o que a gente fez até a aula passada? A gente fez a pontaria dos pontos de apoio, ou seja, a gente posicionou no local correto a nossa nuvem de tie points. Agora, a gente vai fazer o segundo alinhamento de fotos. Por quê? Porque lembra que o primeiro alinhamento de fotos a gente fez até no nível baixo, muito baixo, porque a gente só queria uma primeira impressão do terreno, né? A gente só queria esses primeiros pontinhos aqui, que já tem coordenadas conhecidas, para conseguir posicionar a nossa nuvem de tie points no local correto. Agora que ela está posicionada no local correto, a gente quer refazer esse alinhamento de fotos, só que no nível elevado, porque a gente agora quer o máximo de informação que ela conseguir encontrar. Além disso, nesse segundo alinhamento de fotos, tudo que ele for fazer vai ser a mesma coisa que fez no primeiro alinhamento de fotos, tá? Vai fazer todos aqueles processos de orientação que eu falei, vai também fazer a busca pelos pontos homólogos. Então, o que vai mudar agora é que, como a gente trouxe aqui para o nosso processamento nossos pontos de apoio, agora a gente vai fazer a distinção do que é ponto de controle e o que é ponto de verificação. Então, olha só qual que vai ser a diferença. Antes de fazer aqui o processo, vamos desmarcar todos os pontos de verificação. O que são os pontos de verificação aqui para a gente? São a sigla CH, são os pontos com a sigla CH, tá? De checkpoints, ou ponto de verificação em português. Aqui você poderia, no seu projeto, dar qualquer nome, só que o importante é você saber fazer a distinção do que são os pontos de verificação e os pontos de controle. O que a gente vai fazer depois desse segundo alinhamento de fotos? A gente vai fazer um controle de qualidade, tá? Para ver se realmente a nossa nuvem está posicionada no local correto e qual que vai ser a discrepância posicional do nosso projeto. Então, como que o software consegue fazer esse cálculo? É muito comum as pessoas perguntarem: se a gente não vai utilizar os pontos de verificação para fazer o segundo alinhamento de fotos, por que a gente tem que fazer a pontaria neles também? Por quê? O software, como que ele calcula essa discrepância posicional? Ele vai pegar a diferença, por exemplo, da coordenada CH1 aqui, que você foi lá e rastreou em campo, e ele depois vai pegar a coordenada na nuvem de pontos que aquele seu ponto CH1 correspondeu aqui, tá? E depois ele confere qual que foi a discrepância entre a coordenada da onde que a nuvem está posicionada com a coordenada que você rastreou em campo. Então, por que a gente não deixa os pontos de verificação entrarem nesse processo de segundo alinhamento de fotos? Porque vai acontecer um ajuste de observações dentro desse segundo alinhamento de fotos, que é um processo estatístico, tá? E cada ponto ele influencia outro ponto. Então é importante que os pontos de verificação eles não sejam utilizados, porque eles não vão sofrer influências dos demais pontos. Eles vão servir somente para verificar a acurácia posicional depois que a gente fizer essas etapas. Então desmarque aqui os pontos de verificação. E agora sim, a gente vai lá em fluxo de trabalho, alinhar fotos, no mesmo lugar que a gente fez o primeiro alinhamento de fotos. Ó, o que vai mudar aqui? Precisão, vamos colocar elevada, ou seja, ele vai fazer ali a busca do pixel, pixel a pixel mesmo, né? Lembra que aqui é 1 para 1? Então, se tem 20 milhões de pixels, né, 20 megapixels, ele vai fazer a busca entre todos esses pixels, tá? O que mais aqui, ó? Generic Preselection, lembrando que a gente não marca porque a gente tem um log de voo, e justamente por isso que a gente deixa essa opção ativa, Reference Preselection, porque a gente tem o log de voo. Essa opção, Reset Current Alignment, é o que? É você deletar o seu alinhamento atual, tá bom? E sempre que a gente for refazer um alinhamento de fotos, a gente deleta o anterior, a gente nunca faz um em cima do outro. Então a gente vai deletar esse para fazer o próximo. Key points, tie points, a mesma quantidade. Não marcamos essa opção porque a gente não está trabalhando com imagens de altíssima resolução, de 50 megapixels até 100 megapixels, tá? Ou mais. Essa opção deixa habilitada porque ela traz informações da câmera, que vai ser importante aqui para o nosso processo do segundo alinhamento, tá bom? O que mais que é importante comentar aqui com vocês? Que os pontos de controle, tá? Além de eles servirem, lógico, para trazer essa acurácia posicional para o nosso projeto, ele também, nessa etapa aqui, quando a gente utiliza esses pontos, eles vão servir para melhorar o nosso bloco geométrico, tá? O que seria isso? Que quando ele encontra um pixel semelhante a outro pixel e faz aquela projeção aqui no terreno para virar o nosso tie point,
ele tem uma precisão melhor ali na hora de fazer essa projeção. Isso implica no que a gente fala da geometria do bloco fotogramétrico. Então aqui é só a gente dar um OK. Esse processo de segundo alinhamento de fotos é a segunda etapa do processamento que mais demora aqui para a gente em relação ao processo aqui computacional. Então eu vou pausar aqui a minha gravação e eu volto assim que estiver concluído esse segundo alinhamento. Terminado aqui o segundo alinhamento de fotos, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que essa nuvem aqui de tie points ela está um pouquinho mais densa. Né? O que seria isso? Ela tem um pouco mais de pontos do que a nuvem que a gente gerou lá no nosso primeiro alinhamento. Se a gente olhar aqui nesse canto, antes de fazer o segundo alinhamento de fotos, a gente tinha mais ou menos 117 mil pontos e agora a gente tem 319 mil pontos. Lembrando que a separação do milhar aqui é vírgula, tá? Então é 319.521 pontos aqui no total. Então esse foi o processo feito aqui após o segundo alinhamento de fotos. E agora o que a gente vai fazer para terminar a aula é a aplicação dessa ferramenta aqui que a gente utilizou de forma lá como macete quando a gente fez a pontaria dos pontos de apoio, mas é aqui que a gente utiliza essa ferramenta, digamos assim, da maneira correta, que tem o nome aqui de Optimize Cameras, né, que é a otimização de câmeras, que pra gente aqui é muito importante. Então observe uma análise bem rápida, né, que quando a gente utilizou lá na pontaria dos pontos de apoio, tinha muito parâmetro aqui que nem estava marcado aqui pelo software, e aqui agora ele está marcado. Então o que seria esses parâmetros aqui? Esses parâmetros, eles são utilizados para fazer alguns ajustes que eles vão permitir a correções de algumas distorções causadas pelas lentes que compõem a câmera do drone. Então, toda a câmera, né, ela é composta por um conjunto de lentes, e essas lentes, quando a gente tira foto, ainda mais fotos aéreas, quando vai fazer a projeção dos pixels para o terreno, acaba que ocorrem algumas distorções na hora dessa projeção. E depende aí de qual que é essas distorções. As principais aí que a gente fala são as distorções descentradas e as distorções radiais simétricas. Então essa parte é um pouco mais teórico, tá? E esses parâmetros aqui, eles condizem com esses tipos de distorções. Caso você tenha interesse, quiser saber o que é melhor cada um deles, vou só dar um cancelar aqui. Se eu vier aqui em ajuda, conteúdos, vou vir aqui em câmera, colocar aqui frame, câmera, que é o tipo da câmera que a gente está utilizando, e ele vai falar aqui, ó, vai explicar um pouquinho sobre esses parâmetros, e aqui está o que significa cada um. O F aqui é a distância focal, CX, CY é o ponto principal, tá? Ó, aqui, ó, da distorção que eu falei, a radial simétrica, aqui ele chama de distorção tangencial, mas também se refere ao outro nome que eu falei, e essas são as fórmulas aqui que ele faz a correção dessas distorções, tá? Então, parece simples esse processo, né? Mas isso daqui evita que a gente passe de errar metros para começar a errar centímetros. Isso daqui a gente chama de orientação interior e é muito importante aqui para o software a gente aplicar essas correções. Então, aqui no caso, por exemplo, não encontrou aqui esse K4. Então, não adianta eu vir aqui, ó, e marcar o K4. Tá? Esse parâmetro aqui, porque ele não encontrou. Então, aqui a gente não precisa mexer em nada, tá bom? Essa opção aqui, se a gente deixa ela ativa, ela vai utilizar como parâmetros, ela não vai utilizar esses parâmetros aqui, e ela vai utilizar esse daqui, deixa eu mostrar. Alinhar fotos, quando a gente vem aqui em Advanced, ó, Adaptive Camera Model Fitting, a gente chama alguns parâmetros geométricos da câmera, ele utiliza esses daqui e ele não leva em consideração esses daqui, que ele encontrou após fazer o segundo alinhamento. Então a gente não marca essa opção. Aqui é se você quisesse estimar mais ou menos qual que foi aí o erro aqui de projeção, digamos assim, tá? Que a gente teve aqui durante o alinhamento de fotos. Para a gente aqui não vai fazer muito sentido colocar, porque a gente vai analisar no final o relatório de qualidade. Então, se passou no relatório de qualidade, provavelmente esse parâmetro aqui, ele também vai estar bom. Então, basicamente, a gente pode dar um OK aqui, ele não demora muito para fazer. E antes de a gente dar um OK, eu só vou salvar um relatório para que você veja a importância que tem aplicar a otimização de câmeras.
Ó, para salvar o relatório, eu vou ensinar de novo na próxima aula, que a gente vai fazer uma análise do controle de qualidade, mas antes disso, aqui eu não vou abrir nem nada nessa aula, só vamos salvar aqui para fazer a comparação. Para salvar, só vir em ficheiro, exportar, Generate Report, vou só colocar aqui, ó, relatório, controle de qualidade, segundo alinhamento, tá? Vou colocar área rural, Presidente Prudente. Só vou dar um OK. Vou salvar aqui na pastinha Output, relatório de processamento. Vou chamar de relatório de processamento, colocar segundo alinhamento. Não vou analisar ele agora, mas é só para a gente analisar na próxima aula, tudo bem? Só vou fechar aqui. E agora sim, vamos clicar na varinha mágica, dar um OK. Feito aqui visualmente, a gente não consegue ver nenhuma mudança, tá bom? Mas na próxima aula eu mostro para você a importância da otimização de câmeras. Então vamos salvar o projeto e eu espero você na próxima aula para fazer a explicação. Até mais!